Pá, a cena que eu depois às vezes apanho uma cena para pôr ao princípio, sabes? Como tem coisa. Ok. Não está cá o João, a gente não pode gravar nada. Deixa estar, quando eu começar a falar mal do Paradise Café, já vais ter material para colocar. Bem-vindos ao Gispeg Podcast, um podcast sobre o nosso primeiro computador. Eu sou o Nuno. Eu sou o André. E eu sou o Filipe. Ora, este episódio temos connosco Filipe Veiga, que é um dos co-criadores, ou o co-criador, Filipe, depois tu vais explicar um bocadinho melhor, da Bitnamic, Tecnamic, Bitnamic/Tecnamic, uma editora de jogos que edita ainda hoje jogos de ZX Spectrum. Pois é, podias logo introduzir e dizer que é mais um maluco que se lembrou de fazer uma publisher. Bom, a Tecnamic, ou Bitnamic, dependendo do ponto de vista, se tu olhas do Brasil ou se olhas de Portugal, é uma publisher, né? Uma publisher que publica jogos antigos, que relança alguns clássicos e que também faz a publicação de jogos novos, mas com um detalhe interessante, que é para computadores antigos, no caso os ZX Spectrum, nos mídias da época, ou seja, em cassete, em cartucho, em CD ou whatever. Então, digamos assim, em Portugal creio que somos a única publisher que faz isto, portanto, dá para ver o grau de loucura que está envolvido nisto, né? Não, isso é uma das coisas que eu gostava de salientar, que é isso, que é, pá, eu achei muito curioso que não é só ser uma publisher de jogos digital, mas que não, que vão ao detalhe e deixa-me dizer-te que o artwork das vossas cassetes, das vossas capas, de tudo o que eu vi até agora, que é fantástico. Por acaso o trabalho é sempre muito bom. André, tu diz-me, da tua justiça, o que é que achas? Não gostas? Olha, em primeiro lugar, Gosta. estás a esquecer Não, gosto, mas em primeiro lugar estamos a esquecer de uma coisa, é que o Filipe também é membro do Planeta Sinclair, não é, Filipe? Sei lá, tanta coisa que eu já me esqueci. Ele antes de ter a Tecnamic e a Bitnamic, ele já estava no Planeta Sinclair. Não, agora fora de brincadeira, realmente as cassetes dele são fabulosas. Eu sei que ele faz aquilo na E-Disco. É engraçado que eu tive agora aqui, há pouco tempo, o pessoal do metal, da música com bandas e de uma editora que é a Larvai, e eles estiveram aqui ele teve aqui a tirar fotografias às edições do Filipe, às cassetes. Ele também faz as coisas dele lá as cassetes deles na E-Disco, e então estiveram a tirar ideias aqui das cassetes do Filipe também para coisas para o metal. Eu acho que o Filipe não se importa com isso, até porque não é concorrência. Portanto, ele ficou maravilhado e pronto, realmente as cassetes são fabulosas. Eu também adoro aquelas cassetes. Acho que a minha a preferida é aquela do triângulo, círculo, quadrado, que parece uma obra de arte. Sim, senhora. Gosto muito do Zubinho também. O Zubinho também está fabuloso, mas acho que o TCK, mesmo sendo uma cassete case, aquelas pequeninas, aquilo está fora de série. E o jogo, devo-me dizer, o jogo também é uma coisa fantástica, muito, muito bom. E por falar de jogos, nós estamos aqui hoje para falar dos jogos da nossa infância. Não tanto dos jogos de hoje em dia, mas dos jogos da nossa infância, que foram os jogos que nós começámos quando éramos novinhos, o que nós nos lembramos dos jogos que ainda nos causam nostalgia, aqueles jogos que perdemos horas e horas e horas a jogar. Eu começo ou começo se calhar com uma compilação de jogos. Vou lembrar o concurso da televisão, que eu acho que foi uma das coisas que me fez querer um Spectrum, foi o concurso, que eu não me lembro do nome do concurso já da televisão. A Zig-Zag. O Zig-Zag, sim, que tinha aquele conjunto de jogos que penso que vinham eu acho que era a cassete que vinha com o Spectrum. Pelo menos eu lembro-me de ter, quando comprei o Spectrum em Portugal, que vinha uma cassete com os jogos, mas sim. Era a cassete da Timex? Não, se era a cassete da Timex. Era capaz de ser, sim, a da Timex, sim. Olha, estás-me a dar uma novidade, eu não sabia que essa cassete tinha vindo com o computador. Lá está, estamos a falar de casas de software in-house portuguesas da altura que eu, se me lembro, a cassete nem sequer vinha com a capa original, que vinha o Spectrum com a cassete, mas acho que vinha. Ou então, lá está, era uma das coisas que eles, como o concurso foi tão popular, e eu acho que também foi uma das coisas que fez vender mais, que eles punham aquela cassete da compilação dos jogos que havia
na televisão, porque de certeza que havia muita gente que lhes pedia, mas aqueles jogos da televisão. E então se calhar eles começaram a vender com isso por causa disso, não é? Pelo menos onde eu comprei. Mas lembro-me perfeitamente, acho que dessa compilação, se calhar Chuck e Egg, acho que foi o jogo dessa compilação que eu gostei mais. Não sei se vocês tinham outro nessa compilação ou nesse tipo, nesse Olha, grupo. deixa-me lá lembrar o que é que estava na compilação. Estava o Chuck Egg, estava o Glu Glu, estava o Phoenix, estava o Dead Chase, estava o Match Point e estava uma outra qualquer que eu agora não me lembro. Eu, sinceramente, Match Point também me lembro perfeitamente. Também perdi horas e horas. E o meu gato adorava o Match Point. O meu gato adorava. Era o Full Throttle. Era o Full Throttle, sim senhor. Full Throttle. Então, olha, dessa cassete, houve alguns que eu não conheci na altura. O Glu Glu deve ter sido o único que eu não conheci na altura. Chuck Egg é um clássico, portanto é um jogo que ainda hoje jogamos. Olha, basta ver no último evento do Bibliogamers, recentemente, um dos jogos que lá estava era o Chuck Egg, que era a nova geração, que era o pessoal que teve quando era miúdo, todos estavam lá a jogar ao Chuck Egg. Claro que ninguém atingia o recorde do João Encarnado, mas isto é um jogo intemporal. Assim como o Match Point. O Match Point também era um dos meus jogos preferidos na altura. Acho que ainda hoje é o melhor jogo de ténis. Nunca se fez um jogo de ténis tão bom, e mesmo com aqueles sprites tão pequeninos, mas tem uma jogabilidade fantástica. O Phoenix é um razoável tiro neles, não é? O Full Throttle também já está, pronto, a idade passou um pouco por ele, já se fez coisas depois melhores. Eu lembro do Super Hang-On que realmente batia o Full Throttle. Sim. Aos pontos, não é? O Dead Chase, curiosamente, foi um jogo que eu nunca consegui gostar. Achava o jogo monótono. Eu sei que ele foi considerado até por muita gente, é considerado o melhor jogo para o ZX Spectrum. Eu discordo completamente. Acho que o jogo é assim, pronto, é mediano, é monótono. Portanto, essa compilação realmente para mim era o Chuck Egg e o Match Point. Filipe, já agora tu? Bom, eu não conhecia cassete. Eu não me lembro de ter visto o programa. Para ser sincero, eu entrei no Spectrum um pouco mais tarde que vocês. Mas sim, eu apanhei praticamente todos os jogos que estavam nessa cassete. Chuck Egg eu acho que considero como sendo um clássico. Provavelmente o jogo mais conhecido. Aquele que deveria ser o clássico internacional em Portugal é o Chuck Egg. Dead Chase, eu lembro-me de ter visto o jogo. Eu lembro-me de ficar espantado com a perspectiva usada, né? A perspectiva da primeira pessoa. Mas esse jogo dava-me dor de cabeça. Não conseguia jogar muito tempo esse jogo. Sei que, tal como o André falou, o jogo é venerado nas nossas comunidades, e se há de alguém se falar mal do jogo, que causa uma enorme confusão. Match Point, curiosamente, é um jogo que, quando se fala na história dos jogos de ténis, ele aparece sempre à cabeça. E que mais? Acho que dos restantes não me lembro exatamente. Eu digo-te que sim, eu lembro-me que o Match Point que eu joguei, e concordo contigo, André, acho que tinha uma jogabilidade fantástica, é verdade, era um jogo que, especialmente se a gente for pensar na limitação de clock do Spectrum, etc., era impressionante como é que era tão, ou na altura pelo menos se sentia ser tão preciso. O Match Point tinha outra coisa engraçada, lembras-te que aquilo tinha o torneio de exibição. Exato. Eu lembro de passar horas a olhar para o computador a jogar. Não é? Que parecia realmente estávamos a ver uma partida de ténis na TV. Exatamente. Depois, entretanto, vocês sabem que eu a certa altura dediquei muito às aventuras de texto, mas antes disso, tenho aqui uma lista de alguns que foram jogos que para mim que foram míticos. Um deles, muito curioso, Steve Davis Snooker. Não sei se chegaram a conhecer. Lembro disso. É assim, é giro que foi o jogo que me fez gostar de snooker inglês e que me fez perceber as regras do snooker inglês. E ainda hoje sigo o snooker inglês e adoro ver, e é uma das coisas que as pessoas me perguntam, mas como é que tu és capaz de estar ali horas a ver snooker assim? Mas adoro, e acho que veio do jogo em si, que te fez aprender. É um jogo muito simples, se a gente for a ver hoje em dia,
Mas continuo a achar que foi um jogo, pá, para mim, pelo menos, em que eu perdi muitas horas a jogar. Depois, Target Renegade. Acho que uma adaptação, penso que foi uma adaptação das arcades, mas pá, que eu adorava jogar e sempre achei que foi uma adaptação muito, muito, muito boa. E, claro, o nosso Saboteur, que eu acho que não há ninguém aqui que não goste do Saboteur, não é, Filipe? Sim. Curiosamente, estavas a falar no jogo de snooker, que tu aprendeste o snooker inglês, não é? Exatamente. Bom, eu não percebo nada de snooker, eu não aprendi snooker com jogos de Spectrum, mas aprendi a jogar poker com Strip Poker. Com a Samantha Fox, não é isso. Não. É outra versão que tem... Tem duas modelos, é a versão não, da... tem uma animação, tem, digamos assim, a modelo... É o Animated Strip Poker, é isso? Não Também não sei. Tem um bonequinho, que é uma carta, e o bonequinho... É esse, é o Animated então é esse, Strip Poker. exatamente. Então, é o da carta, aprendi sim. a jogar com, digamos assim, poker com esse joguinho. Eu também, mas foi com o da Samantha. Eu também fui com o da Samantha. E enquanto não a descasquei toda, não descansei. Exatamente. Em relação ao Target Renegade, esse por acaso é um dos 5 jogos que eu coloquei na lista que apresentámos no Bibliogamers de algumas semanas atrás. E o Target Renegade, digamos assim, é o segundo jogo de uma saga bem conhecida no Spectrum. O Renegade, curiosamente, sim, esse sim é uma conversão das arcades. Então, se calhar eu estou a falar do Renegade e não estava a falar do Target. Acho que o Renegade é a conversão das arcades. O outro, o Target Renegade e o Renegade 3 já é a recriação depois do sucesso do jogo das arcades. E o que eu achei fantástico no Target Renegade, provavelmente não foi o primeiro jogo multiplayer jogado a 2, mas na época a possibilidade de poder jogar com o meu irmão, isso aí foi uma coisa que me deixou extasiado e poder fazer praticamente um filme de ação do início ao fim, tipo Double Dragon, né? Exatamente. O jogo em si também é bastante polido, os movimentos, ou seja, para um equipamento tão limitado quanto o Spectrum, o Target Renegade é sem dúvida o melhor beat-em up que poderia ter sido feito, que infelizmente depois foi manchado pelo Renegade 3. Pois, sim, pois. Olha que as pessoas falam mal do Renegade 3. O jogo até é engraçado, não tem nada a ver com o Target Renegade, porque o jogo está bem feito, é divertido. O jogo em si é muito bom, tendo em conta o que foi lançado para o Spectrum. Mas não consegue estar ao nível do que o Target Renegade conseguiu trazer para a série. É um jogo completamente diferente. Eles erraram a chamar-lhe Renegade. Pronto, deviam ter chamado... Aliás, isto também é marketing, não é? Eles, ao chamarem Renegade 3, aquilo vendeu a potes, não é? Isto é aquela história, a velha história dos filmes, marketing. Não é? Dos filmes. Do primeiro, que é sempre o extraordinário, o segundo, que muito poucos que são tão bons ou melhores, e depois os terceiros, que muitas vezes que mais valiam estar quietos ou que não têm mesmo nada a ver por causa disso. Mas é isso, por exemplo, lá está, eu lembro-me do primeiro Renegade, eu passei o Renegade todo a fazer um golpe, que era o salto no ar com o pontapé. O Renegade 1 era um jogo relativamente fácil de terminar, porque eu lembro-me na altura, e não sendo um estilo de jogo que eu gosto particularmente, lembro-me que o terminei. O Target Renegade, esse já não recordo, e o Renegade 3, acho que nem o joguei na altura. Mas quer o primeiro, quer o segundo, são mais dois clássicos. Tu falaste um outro, o Steve Davis Snooker, eu lembro-me também, era um bom jogo de snooker. Eu acho que isso só foi ultrapassado depois em 89 ou 90, quando a Firebird lançou aquele 3D Pool, que conseguíamos ver a mesa de vários ângulos. Exatamente. Embora aquilo depois, a velocidade, perdia-se um bocado, como é óbvio. Portanto, estávamos a ver aquilo quase numa perspectiva, parecia aqueles jogos da Freescape, não é? Que aquilo tem cálculos matemáticos brutais, portanto aquilo realmente tinha que ser um jogo mais lento. Mas tu falaste um outro jogo, não foi? Foi o Renegade, foi o... E aquele jogo que ninguém conhece, o Saboteur. Não sei se sabes qual. O Saboteur. Pronto. Saboteur foi um jogo que eu comprei na altura.
foi outro que eu não descansei enquanto não terminei, pelo menos nos níveis mais fáceis, porque nos níveis mais avançados aquilo parecia quase impossível. Como é que a gente conseguia ter tempo para aquilo, mas realmente tem uma jogabilidade fantástica e é engraçado. O Saboteur foi também um dos jogos que eu coloquei lá na Bibliogamers, e essa mandei a surpresa ao Filipe, não por ter colocado a versão antiga do Saboteur, mas por ter colocado aquela nova versão que ou saiu agora ou está prestes a sair. Eu ainda não tenho a cassete, estou à espera que o Filipe me envie a cassete. Ele não conseguiu levar para o Bibliogamers as cassetes, que eu consta que ele ia carregadíssimo no comboio com caixas de cassetes, mas pronto, o jogo é brutal, e agora com este remake que foi feito com uma otimização de gráficos e pronto, ainda melhor aquilo ficou. Lembrando que o jogo na época foi produzido por um adolescente, né? o Clive Townsend, sim, galês. Sim. E era um jogo um pouco diferente do usual. Na verdade, tu consegues terminar o jogo sem derrotar qualquer inimigo, né? Trata-se de um jogo que mistura um pouco de stealth com exploração. Podes terminar o jogo, isto é, tu podes chegar ao final do jogo sem cumprir uma missão, e depois, claro, entrares no helicóptero e dizerem-te que não acabaste a tua missão, o que dá uma certa profundidade, porque a primeira vez em que eu encontrei o caminho e entrei no helicóptero, eu pensei, acabei o jogo, né? Exatamente. Depois vem-me dizer, não, a tua missão não está, falta muita coisa. E na verdade, o jogo depois deu sequência ao Saboteur 2, que também teve algo bastante inédito, um personagem feminino, que é a Nina. Sim, lembro-me, sim. Agora que falas, estou-me a lembrar. Anos antes da Lara Croft, portanto, o Clive, nesse aspecto, ele foi inovador, e depois tem toda a temática, já que falaste em filmes, tem toda a temática de ninja. E o Clive é completamente fanático por filmes de ninja. E ele tem outra coisa inovadora. Aquele easter egg que ele colocou. Aliás, ele colocou 2 easter eggs. Colocou uma sala escondida lá pelo meio, que só se consegue aceder através de certa parte, já nem me lembro como é que era. E o facto daquilo ter 600 e tal ecrãs, e ele colocar o mapa no ecrã de carregamento, que foi algo também que eu acho que é inovador na altura, não é? Eu acho que no Saboteur 2 ele chegou a incluir um wormhole, ou seja, um ponto em que do extremo esquerdo do mapa, se tu fizesses digamos assim, um certo movimento e entrasses de forma correta, tu depois cairias no lado direito do mapa, e acho que isso demorou anos até alguém descobrir. Portanto, eu sei lá se ele tem mais easter eggs ou não. Deve lá ter mais easter eggs. Olha, essa eu nem conhecia. A que eu estou a falar era de uma sala escondida que havia lá pelo meio e que só foi descoberto mais à frente. Essa eu nem conhecia. Portanto, ele se calhar ainda pôs lá mais qualquer coisa pelo meio que já nem ele se lembra, não é? E no remaster que tu falaste, que nós ainda estamos a tratar disso, portanto, houve uns atrasos, porque, portanto, eu fui para o Brasil, participei na Brasil Game Show através da Bitnamic, depois ainda teve Castelo Branco com o Street Gaming, e Bibliogamers, e Retro Jam, e não sei o que mais. Acabou que a produção do jogo, do remaster, está um pouquinho atrasada em termos de caixa. Falta a caixa, nós vamos ter uma caixa, vamos ter um berço para cassete, um manual que vai ser uma coisa que vai ter uma coisa bem diferente dos outros manuais, que eu não vou contar agora. E o remaster, o que é o remaster? O Clive, naquela época, o pessoal fazia os jogos dentro de prazos apertados. Nós podemos ter a ideia de que eles tinham todo o tempo do mundo. Não, isso não era verdade. E o pior é, acabando o prazo, tu tinhas que entregar o jogo, que ia para a cassete master, e acabou. E aí ficava tudo duplicado, e o Clive ficou todos estes anos sem querer fazer as coisas que ele gostaria de ter feito no jogo. Entretanto, houve uma confusão que se meteu pelo meio, questões de direitos autorais. O Clive não tem o direito autoral do código do Saboteur para o ZX Spectrum, uma confusão dos diabos. Entretanto, o Clive lançou o Saboteur
através de uma framework própria que ele criou, lançou para PC, Switch, Xbox, se calhar até para PlayStation, nem sei. E faltava era fazer um remaster da versão do Spectrum. E o que é que o Clive fez? Ele pegou na cópia original do Spectrum e fez ali o disassembly e reengenharia reversa e eu sei que ele conseguiu para aí alguns milhares de bytes através das otimizações que fez, e com isso ele incluiu novos gráficos, incluiu uma sequência de animação final que o primeiro Saboteur não tinha. Então ele ele tornou o jogo mais fluido, ou seja, ele fez tudo que ele queria ter feito na época e não conseguiu. Então esse Saboteur Remaster é uma homenagem ao trabalho que o Clive fez, e espero que o Clive se anime para fazer também o mesmo com o Saboteur 2, e se isso também seguir adiante, quem sabe ele finalmente lança um terceiro Saboteur para o Spectrum. Olha, e falando em ninjas, como estávamos a falar há bocado, lembrei-me entretanto de um jogo que para mim também foi sempre muito fantástico, The Way of the Exploding Fist. Lembram-se? Claro que me lembro. Olha, sabes que o jogo vai ter agora uma versão para Next. Vai sair... Já, fantástico. Acho que sim. Eu acho que vi qualquer coisa assim quando andava... Vai sair em breve. Este jogo foi, na altura, foi muito inovador, não é? Porque eu lembro-me, na altura, havia um ou dois jogos do género, que era o Kung Fu, nem sei se havia mais algum que eram muito fraquinhos, e realmente o The Way of the Exploding Fist, com aqueles gráficos, com aqueles movimentos muito realistas, marcou um antes e um depois dos jogos destes jogos de luta. Aquilo tinha um pequeno defeito, o jogo, que era quem apanhava o truque conseguia ir até o último lutador sempre com o mesmo golpe. Ou seja, assim que tu começavas o jogo, carregavas na tecla para mandares aquele pontapé no ar, sempre a dar o pontapé no ar, e derrotavas todos os inimigos até chegares ao último. Acho que no último é que já depois não conseguias já não o conseguias derrotar com esse truque. Esse jogo não era aquele que tinha uns easter eggs no cenário? Epá, eu não sei se tinha. Eu lembro-me perfeitamente do nível. Não, se calhar não. Espera aí, era na selva. Eu acho que tinha um easter egg. Não. Isto era era em cenários orientais. Esta selva que tu estás a falar, se não me engano, será o The Way of the Tiger. Sim, é isso, o Way of the Tiger. O Way of the Tiger era com 3 jogadores, que haviam 3, não é? Tinha exatamente. 3, sim. tinha com o Paul, tinha com o Pau, no fundo era tipo Sai Combat. Sim, eu lembro-me, mas eu acho que esse eu já joguei quando tinha o Amiga. Que era aquele... Que ele tinha o Parallax, e ele tinha o cenário com Parallax, em que tu vias até... Sim, penso que por trás, animação e isso. Mas o Exploding Fist, era uma coisa na altura, porque por causa disso, por causa dos movimentos, os gráficos tão simples, no fim de contas, pixelizados assim, mas muito realista, sim, muito realista os movimentos, muito giro. Muito giro. Posso deixar aqui também umas sugestões? Nuno? Podes e deves. Olha, os jogos, talvez dos que eu joguei mais na altura, eram jogos que implicavam eu ter companhia. E lembro-me do Brum Brum, este é português, não é? E do Fórmula 1, que dava até para 6 jogadores ao mesmo tempo, especialmente naquela parte das boxes era sempre muito animada, e o Match Day 2. Gostei muito do Match Day, mas foi com o Match Day 2 que realmente acho que é o melhor jogo de futebol que aí está para o Spectrum, obviamente. Não, com tanto jogo que saiu do futebol, nunca consegui encontrar outro que tivesse a mesma... conseguisse entreter como o Match Day 2. O que é que vocês acham? Eu vou-te ser sincero, eu lembro-me perfeitamente, ainda hoje me lembro perfeitamente da música do Match Day. O Match of the Day. Era. Pá, mas eu nunca fui de jogos de futebol. Se calhar porque não era bom, sabes? Não me adaptava àquilo, e depois, pá, nunca gostei muito de jogar jogos de futebol. Mesmo hoje em dia nunca fui. Eu sei que tu gostas muito
de managers e coisas assim, pá, eu nunca fui nem de managers, sim, de managers nem eu gosto. percebes, nem de managers, nem de ação, nunca fui de jogar jogos de futebol, mesmo depois mais tarde, com consolas, FIFAs e não sei o quê, nunca joguei, pá, mas olha que este também é o único jogo de futebol que eu gosto, o Match Day, porque eu depois aqueles com a vista top-down, o Sensible Soccer, isso então era nunca pior, liguei sim. Nenhuma a isso. Exatamente. Acho que era o Sensible Soccer que eu, quando a primeira vez que comecei a jogar com aquilo, começava a andar para a frente, de repente vir para a esquerda ou para a direita e a bola continua em frente. E eu disse, mas isto é uma uma estupidez. Não, até fazia sentido, tinhas que controlar a bola, etc. Mas eu nunca me adaptei. Eu de futebol lembro-me vagamente de um jogo futurista. A memória não está muito boa. Mas era um jogo futurista em que nós controlávamos uma nave. Era uma nave. É assim, e tínhamos que estávamos numa arena e tínhamos que atirar a bola, acertar com a bola na baliza adversária. E eu lembro-me de gostar desse jogo. Curiosamente eu nunca mais, só agora é que me ocorreu esta memória. Mas será o Xeno? Era aquele que tinhas, parecia elásticos? Que tu tinhas uns segundos para levares no fundo o teu jogador, aquilo era uma marca, não era um jogador, até ao ponto que querias, e depois aquilo disparava tipo um elástico e ia bater na bola que tínhamos de marcar. Talvez, há jogos que eu lembro de jogar na época. Esse jogo era fabuloso. Aliás, na lista daqueles 50 mais que eu em tempos coloquei no Planeta Sinclair, o Xeno está lá. Eu acho que é capaz de ser esse. E em termos de jogos de futebol, eu também lembro de ter copiado, claro, todos os jogos eram piratas na época, ter copiado uma coletânea de 4 jogos de temática de futebol. Da Codemasters? Sim, eu creio que sim. Acho que era da Codemasters, em que um era Street Football, outro era futebol de salão, outro era treinar o jogador. E um de habilidade, sim. Sabes que isso é uma coletânea da Codemasters. Eu por acaso tenho essa caixa aí. São 3 jogos de futebol, todos feitos com o mesmo motor, em que até andamos pelo meio dos carros, e depois tem um que é de habilidades, em que andamos para lá a fazer alguns truques. Pronto, é engraçado, mas fica aquém do Match Day 2, não tem nada a ver. E o Fórmula 1? Nunca jogaram isso? A Fórmula 1 eu joguei, sim, mas eu sou fanático de Fórmula 1, portanto, ainda hoje jogo Fórmula 1 Manager, portanto, sim, sou doido por Fórmula 1, eu sou doido por desportos percebes, de automobilísticos, como se é assim que se chama, mas sim, joguei muito. Pá, só que era assim, eu depois passei muito depressa daí lá está, como tu falaste, lembra-me outra vez do nome do... Eu estou a pensar no Super Hang-On, mas isso era das arcades, mas o Enduro Racer, sim, Enduro Racer, Chase Headquarters, não sei se lembro, o Chase HQ. Claro. Epá, que eu nas arcades, eu acabava o jogo, cada vez que jogava o Chase HQ acabava o jogo. E quando descubro que o Chase HQ existe no Spectrum, Chase HQ para o Spectrum. É uma bela, não gostaste? Não, uma bela conversão. É uma bela conversão, mas o problema é a velocidade daquele jogo, a velocidade na arcade que te dava a sensação de velocidade que o jogo tinha, e que não era assim tão claro, porque a gente sabe, o Spectrum era, e dizendo isto, justiça pura a todas as conversões de jogos de arcade que se fizeram para o Spectrum, que estavam extraordinárias, percebes? Uma delas, o Golden Axe. Golden Axe estava muito bem feito. Não sei se lembram do Golden Axe. Sim. Também. Eu não me lembro, não o apanhei na altura, vi-o mais recentemente, quando voltei ao Spectrum, portanto na altura isso já estava, nessa altura já não ligava. Agora, o Chase Headquarters, o Filipe até falou dele no Bibliogamers também, eu sei que é um livro, é um jogo inspirado no Miami Vice, né? Exato. Inspirado no Miami Vice, portanto. Mas é engraçado que eu gostava mais de um outro, que era o WEC Le Mans. Para mim era o meu jogo de topo na altura de... Eu não me lembro não me lembro do jogo. É possível que tenha, mas não me lembro, sinceramente. Falar em jogo de corridas de carros, eu lembro-me, não é necessariamente de competição nem de perseguição. É o Overlander, que é lembra um pouco mais o Mad Max, e curiosamente é um jogo bastante atmosférico. Nós temos um carro, temos que percorrer um Estados Unidos apocalíptico, cumprir missões e
E esse jogo, apesar de ser graficamente era monocromático, o jogo tinha uma, não sei se era para eu ser fã de Mad Max, tinha uma certa atmosfera e eu gostei desse jogo, por acaso. Eu podia era falar de um jogo que eu detestei. O Overlander foi bastante elogiado na altura, que eu lembro de ver nas revistas. E... O autor, infelizmente, já faleceu há coisa de alguns anos atrás. Quem é que é, já agora? Não me recordo. Sei que ele faleceu. O Joffa, não. Não, Joffa foi o do Green Beret, que também é outro grande clássico. Sim, Green Beret, grande clássico, sim senhor. Infelizmente e do Cobra. Jogo que eu nunca gostei, o Cobra. Olha, outro, muito rápido. Agora estamos a falar de Green Beret. Comando, muito bom. Adorava jogar Comando também. Sim. Também gostei muito. E depois, claro, jogos de aventuras. Pá, o jogo de aventura que eu perdi mais tempo foi o Bram Stoker's Drácula, 3 cassetes. Com os 3 livros. Epá, perdi horas e horas e horas. Olha, nós podíamos era fazer um episódio só de cada das aventuras de texto e depois publicar lá no arrecadação para os nossos amigos que adoram as aventuras de texto. O Rafael Lanita, que até é um ouvinte assíduo aqui do podcast, adora aventuras de texto. Aliás, ele adora. É raro o dia em que ele não está a mandar uma mensagem a dizer para a gente para eu arranjar mais aventuras de texto. Ele joga aquilo tudo de uma ponta à outra. Eu sei que é um fã incondicional, portanto acho que sim que temos que... Epá, e outro, peço a vossa ajuda para me lembrarem do nome. Era o Dynamite Dan. Pá, lembro-me que era um jogo, um plataformer, pá, muito, muito bom. Mas eu não sei se era o Dynamite. Deve ser o Dynamite Dan. Eu lembro-me de ter sido essa plataformas. Este vinha na sequência do sucesso do Jet Set Willy, etc. Sim, acho que... Como é que era o jogo? É pá, lá está. Tenho imagens muito vagas do jogo. Não sei sequer se estou a falar do Dynamite Dan e se foi o nome do Dynamite Dan. O Dandare? Seria o Dandare? Não, o Dandare era muito, muito bom. O loading screen do Dandare era fantástico. Aquela imagem, ainda no outro dia vi um post no Twitter com o loading screen do Dandare. O Dandare também me trouxe... É das melhores trilogias que tu tens. Qualquer um deles é excelente. Mas como é que era esse jogo que estás a falar? É muito... Vocês conhecem um jogo moderno chamado Spelunky? Sim. Não, é um estilo Spelunky. Não é Spelunky, mas era um estilo visual um bocado como isso, pá. Eu não sei se não era o Dynamite Dan, mas pronto. O Dynamite Dan teve o 1 e teve o 2. O 2 era bem melhor que o primeiro até. Sim, é isso, pá, não sei. Já não me lembro, lá está. Talvez. Estamos a falar... Era um que tinhas a jukebox com as músicas, tinhas que apanhar discos, etc. Acho que sim, que era então isso era mesmo. Isso. É esse mesmo. Era o Dynamite Dan. Era isso mesmo. Dynamite Dan, sim. Exato. E olha, uma conversão de arcade muito boa, Bomb Jack. Também me estava a esquecer, Bomb Jack, fantástico. Olha, o Bomb Jack foi outro dos jogos que estava lá no Bibliogamers e que pôs lá os miúdos, os putos todos a jogarem miúdos e graúdos a jogarem aquilo. Em termos de conversão, o Bomb Jack, pelo que dizem, eu não conheço a versão das arcades, das máquinas, mas dizem que a versão do Spectrum é a melhor que apareceu. Eu tive a oportunidade já de ver o Bomb Jack do Next e sinceramente não gostei. Gosto muito mais da versão do Spectrum. Olha, eu joguei o Bomb Jack em máquinas e posso dizer que preferia 1000 vezes o do Spectrum. Por duas razões. Primeiro era de borla. Jogava às vezes que quisessem, não é? Mas sim, mas a conversão... Pá, e era muito jogável. Estava muito fluido o jogo. Estava muito bom. Curiosamente, o Bomb Jack era o único jogo que eu conseguia pôr os meus pais a jogar no Spectrum. Eu lembro-me de estarmos todos a jogar ao Bomb Jack. O jogo era muito, além de ser muito engraçado, era simples. Não é? Sim, tinha. E outro, o Pang. Não sei se lembram do Pang. Lembro, claro. O Pang também. Outro grande jogo, já só o conheci muito mais tarde. Esse, o Pang, eu lembro-me de jogar nas máquinas. Era isso. E a conversão, estava muito boa também para o Spectrum. Muito bem feita. Já na fase final do Spectrum. Sim, isso, já na fase final, muito próximo. Quando a Ocean dominava completamente o mercado. Exato. E eu acho que também começaram foi nessa altura que começaram a fazer muitas conversões de arcades, porque as arcades, claro que estavam na moda e que foram os que tiveram montes de jogos e depois lá está, nós podermos não pagar
Na altura era quanto? 20 escudos, já nem me lembro, 20 escudos, 50 escudos para jogar. Olha, não, 50 escudos já era muito mais tarde, mas para aí 20 escudos por um jogo e poder jogar de borla era fantástico. Ou 25. Lembras-te daquelas 25 escudos, escudos, 25 escudos com a caravela prateadas com a caravela. Exatamente. Bom, acho que, serviu isto. A gente podia estar aqui horas e horas e horas a falar sobre estes jogos. Merecia mais programas. Mas merece. Se calhar temos que... o Paradise Café, caramba. O Paradise, pá. Eu acho que o Paradise merece um programa só dele. Mas temos de ter cuidado, porque depois ainda somos cancelados. Ainda somos cancelados, ou então ainda temos aí uma interferência, um hack ao podcast e temos aí a pessoa, o criador a querer se meter ou a querer dizer mal. Mas bom, queria agradecer-vos aos dois. Temos que pensar nisto mais vezes. Também os ouvintes, se quiserem dizer alguma coisa, se quiserem dar alguma sugestão, se lembrarem de algum jogo, digam-nos. O nosso website é www.zxspectrumpodcast.com e até ao próximo episódio. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês os dois por estarem connosco e pronto, acho que é isto. Alguma coisa do vosso lado que vocês queiram dizer? Não, boa noite a todos. Boa noite, é de noite, estamos a presumir que vão ouvir de noite. Provavelmente o Rafael Lanita vai ouvir de manhã no carro, como ele faz questão de dizer, não é? Mas pronto, um abraço a todos os nossos ouvintes e até à próxima. Eu quero agradecer também estar aqui neste episódio e espero ser chamado mais vezes. Vamos ver. Falar de jogos Spectrum merece. Vamos ver como é que ele se porta, se merece ou não. Vamos ver se ele merece ou não. Olha que não te dou as cassetes só, André. Pronto, acho que vamos ter que o convidar mais vezes, sim. Eu acho que sim, é capaz de ser.